Ivo Leal é um eterno jovem maiato, 44 anos, casado e tem 2 filhas. Trabalha no Departamento de Desporto da Câmara Municipal da Maia. Apaixonado pelas motas, ao longo da idade redescobriu e valorizou novos valores, como é o caso dos automóveis clássicos e da solidariedade. Essa, como alguns dizem, maluqueira da solidariedade, tornou-se pública quando angariou patrocínios junto a um grupo de pessoas e rumou até à Ucrânia no ano passado. Portanto, ele angariou brinquedos, mantimentos e deslocou-se até à Ucrânia para ajudar as pessoas vítimas da guerra. Há cerca de 7 anos comprou um carro que o levou a mais uma aventura, desta feita a Marrocos, para levar solidariedade às pessoas vítimas do terremoto de Marrakech. É nosso convidado também para me ajudar aqui na entrevista o jornalista Aquiles Pinto, que começou a sua carreira no Rádio Clube de Gaia, passou pelo saudoso 1º de Janeiro e especializou-se na temática empresarial com destaque para a economia e setor automóvel. Atualmente é o responsável da comunicação da Sociedade Comercial C. Santos, concessionário Mercedes e Smart. Bom dia aos dois, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Aqui o meu colega pode interromper quando quiser. Ivo, isto da solidariedade é mesmo uma maluqueira. Explique-nos lá como é que surgiu esta vontade de ajudar. Bem, isto já são vontades antigas, mas que eu acho que com a idade talvez fiquem mais à flor da pele. E esta maluqueira, como dizes, é aquela maluqueira saudável que, dentro dos possíveis e dentro das pequenas ajudas que vou conseguindo, para mim são grandes ajudas, obviamente, me dão alento, porque existe alguém que acredita, que é tão ou mais maluco do que eu, e apostam numa pessoa que acreditam que os bens saem daqui e que são entregues no destino. Portanto, como é que tu angariaste os brinquedos, os mantimentos? Tiveste ajuda? Tive ajuda de amigos, tive ajuda de empresários que depois, a posterior, se tornaram também amigos, tive ajuda de gente da Câmara, nomeadamente nos brinquedos, tive ajuda de particulares que, com pequenos donativos, me ajudaram a chegar lá também. Tive ajuda da família, tive ajuda do meu pai e tive ajuda efetivamente da família mais próxima, que já sabe que, tendo isto na cabeça, não desisto. Claro. Portanto, o ano passado foste até à Ucrânia. Como é que foi a viagem? Quanto tempo demorou? Como é que correu? O ano passado surgiu também um telefonema para um colega e amigo que tem uma empresa de transportes. Ele acedeu logo na efetivação dessa ajuda. Entretanto, tínhamos pouquinhos bens, mas com o andar da carruagem fomos adquirindo bens. A Norte Group, por exemplo, ajudou-nos muito em compras numa grande superfície, em compras de material médico. Tivemos ajuda de várias instituições também, que nos deixaram muitas ajudas, e particulares também. Tenho que agradecer a particulares que, inclusive, recolheram donativos em termos monetários para que a viagem fosse menos dispendiosa, mas mesmo assim gastou-se muito dinheiro. Mas... Tiveste algum problema nas fronteiras, quando chegaste à Polónia? Na Polónia não tive... as fronteiras estão abertas, não é? Daqui até à Polónia pertencem ao espaço Schengen, como é sabido, e elas não têm, digamos, portagens físicas.
Depois tive a passagem eu sozinho, porque depois eu fiquei na Polónia, os colegas vieram embora, e aí nasce a história do tal gato, que foi resgatado do lado ucraniano. Pronto, aí dá-se a minha passagem da Polónia para a Ucrânia, nós deixamos os bens em Cracóvia, todos os bens que levámos deixámos a uma instituição previamente falada aqui com colegas, e depois de deixar os bens, os colegas vieram embora e eu insisti que tinha que ficar, porque mesmo assim estávamos em Cracóvia a 300 km da fronteira, e foi quando eu fiquei sozinho só para ir buscar o... Pois, conta-nos mais sobre esta história do gato. Entretanto, eu pensava inicialmente em ir lá com uma das carrinhas, porque fomos 2 carrinhas, levámos 2 carrinhas com bens, com materiais, tanto médico, alimentação, brinquedos e roupas, e essas carrinhas foram descarregadas, como já o disse, em Cracóvia, e de seguida, após o descarregar daquilo, eu pensei, bem, já tinha inicialmente agendado que era ir, não seria necessário ir as 2 carrinhas à fronteira, mas pelo menos uma, mas não foi possível. Os colegas não acharam que fosse seguro estar a fazer essa viagem. Então eu decidi ficar. Eu já levava 2 cestos, um mais pequenino, de transporte, já com a ideia de eu passar a fronteira para o lado de lá sozinho, e passar o animal comigo num cesto mais pequenino e depois, para o melhor conforto dele, trazê-lo no maior na viagem. Tal não foi possível, então tive que deixar aquilo que me fosse muito pesado, porque já tinha a minha mochila e já levava lá uma série de coisas. Então, levei só o cesto pequenino, passei a fronteira e lá fui, na estrada que liga Rémils a Lviv, e esperei pelos dois cidadãos ucranianos que não podiam passar a fronteira porque já tinha sido, não era permitido dentro de uma certa idade passar a fronteira. Estavam em idade de combater, de estar presentes no país. Então entregaram o animal, o felino, e pronto, lá o trouxe com vida e saúde. Eu espero que ele esteja com vida e saúde, porque a história depois não acaba assim tão bem. Pois, era isso. Assim, resumidamente, como é que termina esta história? Houve uma associação de Lisboa que me levou do comboio, que me levou à posterior da estação de Rémils até ao centro de refugiados de Medica. Eu estive lá umas horas e depois, novamente, apanhei boleia de Medica até à zona mesmo de fronteira. Qualquer coisa com mais ou menos 5, 6 km. Que eu inicialmente estava para o fazer a pé, mas não o fiz porque eu tinha a bandeira pendurada na mochila e uma cidadã portuguesa, também nesse comboio, que me abordou porque viu a bandeira. E então disponibilizou-se logo a dar-me ajuda, com as associações que lá estivessem, a ajudar-me. E então lá me levaram à fronteira, resgatei o animalzinho, eles esperaram por mim e a posterior eu tinha a dificuldade de como é que haveria de trazer o animal para cá. Das duas uma, ou vinha de comboio, ou vinha de caminhonete, ou vinha à boleia, porque de avião era impossível, ele não tinha registro, não tinha vacinas, não tinha uma série de coisas. Então eles disponibilizaram-se a trazer o animal para cá. Bem,
dormi mais descansado nessa noite, marquei voo de Cracóvia, fiz escala em Bari, no sul de Itália, e depois de Bari para aqui. Fiquei mais descansado porque tinha quem me trouxesse o animal. O problema foi que, a meio do caminho, algures entre França ou Alemanha, e lá está, é um dos problemas que foi trazer refugiados de lá para cá sem a devida atenção. Uma das senhoras que vinha nesse transporte, e onde vinha o dito felino, teve um ataque de ansiedade. O filho, preocupado com a mãe, foi à mala buscar uma medicação, alguns qualquer coisa, e abriu a mala e o felino andava lá solto e fugiu. Portanto, tanto trabalho para acabar assim, não é? Ficou uma mágoa nisso. Claro que algumas pessoas valorizam, outras desvalorizam. Eu dou valor àquelas que valorizam. E se valorizaram o meu trabalho em relação a isso, eu tenho pena quanto ao resto. Mas, portanto, foi uma história que não acabou muito bem, não é? Circunstâncias. Exatamente. Tu, quando chegaste à Ucrânia, te paraste com um cenário que se calhar nunca tinhas visto na vida, não é? Tens assim alguma história que te tenha marcado? Marcou-me efetivamente mais depois a vinda para cá. Para lá o comboio, eu fiz 300 km, que é mais ou menos o que liga Cracóvia à última estação junto à fronteira, que fica perto de onde estava o centro de refugiados, do lado polaco, que era o centro de refugiados de Medica. Marcou-me mais para cá, porque são mais ou menos 3 horas e pouco de viagem, e marcou uma fronteira do outro lado. A passagem do lado polaco para o lado ucraniano, super tranquilo, e para cá também foi, mas as filas eram tão extensas, o sofrimento daquela gente, porque eu dei entrada no dia 15 de março na Ucrânia. O sofrimento, a ansiedade daquela gente era de tal forma angustiante que isso efetivamente marcou-me e faz de mim, é uma forma de conseguir engrandecer-me como ser humano e olhar para alguns dos problemas e se calhar relativizar, tendo em conta o sofrimento que vi lá, a ansiedade daquela gente, daquelas crianças e daquele povo tão igual a nós, que não desfazendo os outros povos, que são tanto como nós, obviamente, mas numa Europa que não estávamos habituados a isso, de facto é triste. É triste, e para mim deixou-me. Eu à frente sou realmente muito forte, mas quando cheguei ao quarto, aí foi o desabar, porque muitas crianças, já se via gente que vinha da zona de Kiev, já com alguns ferimentos, outros já vinha gente ali muito abalada, e foi realmente perturbador. Isso perturbou-me na altura. Há que saber viver com isso, mas perturbou-me porque as filas eram enormes, o sofrimento daquela gente era mesmo muito grande. Muita criança, muita mulher. Aliás, tinha caminhonetas e carros com identificação que transportavam crianças. Alguns deles foram à saída de Kiev, foram interceptados e alguns foram mortos que nem chegaram. E de facto era desolador aquela imagem junto à fronteira. Mas tu este ano também foste a Marrocos, não é? Num carro clássico. Como é que te atreveste a percorrer tantos quilómetros num carro clássico? Eu já agora, aqui, porque já estamos aqui a falar da viatura, e aproveitar para dar as boas-vindas quer ao Ivo, quer à reportagem do Meio hoje.
Já agora aproveitando o carro e aproveitando aqui a boleia da pergunta da Bruna, porque é um carro clássico e que preparação é que o carro teve, se é que teve alguma preparação em especial para esta aventura, que se calhar também ainda mais aventura é em termos daquilo que foi o chegar ao destino. Depois no destino, obviamente que em termos humanitários, em muitos casos há muito o que fazer e muito a lamentar. Este de facto é o carro mais simples que se pode ter para viajar. É um carro eletrónica zero, é mecânica pura, ia preparado com a minha mala de ferramenta na eventualidade de algum tubo do radiador, alguma coisa pudesse acontecer, alguma correia, algo assim do género, mas efetivamente este é o carro que deu nome à Mercedes e que são dos carros que deram nome à Mercedes e que efetivamente em termos de fiabilidade é aquilo que eu chamo que é um canhão, é ter gasóleo, a temperatura manteve-se sempre igual, um carro de 77 com ar-condicionado, o que é que eu posso querer mais? Em Marrocos, quando fazia calor, pronto, o ar-condicionado ligado, direção assistida, não tem nada de... É o básico, mas que realmente serve aquilo que me fez levar lá, que era carregá-lo, bem carregado, ter motor para puxar aquilo, pronto, e feliz da vida, de facto. Já agora aproveito para perguntar se do lado de quem recebeu apoio, as populações em Marrocos, onde é que tu foste dar o apoio material que levavas na viatura, se chamava a atenção o facto de ser uma viatura mais antiga ou se não foi tema para eles? Não, foi efetivamente tema, porque a verem a chegada, apesar de muitas das vezes associarmos este tipo de carro a países africanos, foi uma ligação, eles tiveram uma ligação enorme a este tipo de carros, mas e devido também à fiabilidade que eles têm, mas recentemente já começa a perder-se este tipo de veículo lá. E depois, ainda mais piada achavam, porque a matrícula não lhes dizia absolutamente nada. Se fosse uma matrícula do país, de Marrocos, provavelmente pouco ou nada lhes dizia. Seria normal. Agora, como é uma matrícula estrangeira e depois eu levava a bandeira atrás, como ela ainda lá está, tem o logotipo da bandeira em autocolante também atrás. Isso ainda chamava mais a atenção e muitos habitantes vieram ter comigo. Não só nas regiões abaladas pelo sismo, mas em Marrakech e em Rabat, pelos sítios onde passei, acharam piada e vinham-me parabenizar pelo facto de ter feito esta viagem com estes quilómetros todos. Mas a maior parte dizia que é o carro ideal para fazer isto devido à fiabilidade, portanto ainda mais me dava vontade de fazer quilómetros. E como é que foi a viagem? Tiveste que apanhar o ferry boat, não é? Para ir até Marrocos. Sim, fui daqui, entrei por Elvas, Badajoz, passei Sevilha, fui a Algeciras e de Algeciras já tinha o bilhete previamente comprado e atravessei de Algeciras para Tanger-Med e de Tanger-Med depois nessa primeira noite saí daqui na terça-feira por volta das 11h30, fiz a viagem toda durante a noite, apanhei o ferry e depois resolvi parar em Rabat
porque não é que houvesse desconfiança na fiabilidade do veículo, do meu bólido, mas era mais por uma questão de, bem, deixa-me ver como é que isto está a rolar. Pá, aparentemente a temperatura não mexia, aliás nem vi níveis, os níveis foi visto só quando cheguei a Marrakech. Descansei um bocadinho porque de facto fiz a viagem de uma forma muito lenta, porque ele ia pesado, de facto, eu levava muita coisa na mala. E a primeira noite eu fiquei em Rabat, na capital, e depois no outro dia de manhã rumei até Marrakech e fui logo ao Atlas. Mas tu como é que foi a tua estadia? Ficaste a dormir no carro? O carro era a tua casa? O carro era de facto era a minha casa. Aliás, ele ainda tem a lâmpadazinha para me iluminar numa outra leitura para passar o tempo. E tenho uma situação curiosa, porque na passagem na entrada em Marrocos, eu até num dos textos que escrevi, os cães farejaram o carro todo e, claro, entraram na minha cama e nas minhas almofadas que eu tinha atrás. Inclusive calcaram-me os meus aposentos, mas pronto, por uma questão maior. Claro. Muito bem. Claro. Portanto, que história que tu tens também assim que te marcou? O que é que te marcou mais, a Ucrânia ou Marrocos? A Ucrânia deixa-me marcado realmente por um sofrimento estava estampado nos rostos daquelas mulheres e daqueles velhos, no bom sentido da palavra, e crianças que estavam marcados e eles estão a sair e não sabem para onde vão, e isso é realmente assustador. E os poucos que eu via lá com as mães alegres e não sei o que, era para dar aquele alento às crianças. E isso marcou muito. As crianças de facto deixaram marcar, algumas a chorar porque já estavam ali numa adolescência. E também tens filhas também. Isso marca muito mais o facto de ter filhas. Aliás, essa idade para mim é marcante. E realmente estava ali um sofrimento estampado nas caras daquelas pessoas. E na viagem de comboio, muito mais, porque passei muito mais tempo com aquela gente que estava naquela. Eu vinha sentado no chão e, aliás, vinha brincar com uma série de crianças que andavam lá com 3, 4, 5 anos. As restantes muito apreensivas porque já tinham uma ideia de que aquilo era tudo novo. Portanto, marcou-me de uma certa forma aquela situação. E Marrakech, o Atlas, eu estive na zona de Asni, estive em Amismiz, marca-me de outra forma, marca-me realmente de gente que conheci lá um pai que está numa das fotografias, que morreu-lhe a filha e a mulher. E isso, uma coisa é ouvirmos na televisão relatos destes e outra coisa é alguém estar-nos a dizer junto de nós que ele não falava inglês, mas o amigo que estava com ele falava muito bem inglês. Ele só falava o árabe. Isso marcou. E o resto das crianças que estavam lá, algumas com ferimentos, isso também é marcante. É impactante. A gente
muitas das vezes vê isto, a maior parte das vezes vê isto na televisão e um simples mudar de canal muda completamente o cenário. E faz-nos pensar que aqui temos bastante sorte, não é? Não, eu sempre que chego a casa, eu digo sem problema absolutamente nenhum. Às vezes este ar é enganador e sempre que chego a casa eu dou por mim em lágrimas, porque efetivamente, muitas das vezes, por sítios onde eu tenho andado, nomeadamente por estas duas situações que me marcam realmente como ser humano, o quanto eu sou feliz, o quanto as pessoas que estão próximas de mim, nomeadamente a minha família, é feliz. E muitas das vezes estes dados adquiridos, estes valores adquiridos, são relativizados, porque é normal. Porque é normal a gente porque é normal a gente não ter que ir buscar água, como eu vi lá as crianças a ir buscar. É normal. Portanto, eu não estou a dizer que tenhamos que passar pelo sofrimento, mas isto faz-me relativizar muitos dos problemas que, em termos de sociedade, às vezes atravessamos. Não é banalizá-los, mas relativizar, que é bem diferente. E tentar resolvê-los também, mas dou por mim em lágrimas quando chego a casa, porque só tenho é que dar graças àquilo que tenho e àquilo que os meus e àqueles que me são próximos têm. Mas quando chegas a casa, depois de teres ajudado essas pessoas, ficas com o sentimento de dever cumprido? Eu acho que fico logo no dia em que venho embora. Por exemplo, alguma vez, eu por norma, eu durmo muito pouco. Tenho uma dificuldade enorme em dormir. Isso é um problema de família. E no carro, eu inicialmente ao Ivo, tu vais ficar no carro, olha, vais-te sujeitar, porque quem me ajuda não está à espera. Eu quando vou em turismo é uma coisa, quem me ajuda não está à espera que eu pegue e durma num sítio XPTO, por mais barato que o seja. Não, está-me a ajudar. Eu acho que essa ajuda toda eu tenho que canalizar com uma intenção, que é a minha viagem. Se eu posso dormir no carro, eu vou dormir no carro. Aliás, o facto de ser motarde faz-me ter alguma agilidade de ficar em qualquer lado. Portanto, eu olho para isto e digo, não, eu não venho aqui em turismo, não venho aqui para gastar. E ali o bólido foi a minha parceria de noite. E isto para dizer que ter que dormir assim meio encolhido, numa situação normal, ia-me custar a dormir. Depois de ter feito o que fiz, seja pouco, seja muito, seja o que for, a mim deixa-me feliz. E ao deixar-me feliz, durmo tão bem. Deito-me ali, tive que levar a minha almofada, que ela já tem a minha forma, que careca e tal, ela já está moldou. E aí, pronto, e fico bem. Claro. Com todo o barulho cá fora. Ele também tem uma boa insonorização. E agora, foram já duas expedições, vou-lhe chamar assim. Esta a Marrakech e outra anterior à Ucrânia. Qualquer dia, infelizmente, as desgraças vão acontecendo, não? Faz parte. Se cá qualquer dia temos outra vez o Ivo na estrada, não? Aqueles é o seguinte, eu quando estou a fazer isto, há gente que acredita em mim, mas eu quero que haja ainda mais gente a acreditar que é possível, mesmo que individualmente, porque hoje é individualmente, ou com um amigo, e amanhã pode ser de outra forma, pode ser numa escala ainda maior. E
o facto de ter ido também com esta viatura, de fazer estas entrevistas, isto é de forma a que as pessoas percebam e apostem que é possível dar-se uma ajuda, independentemente de ser pouca, vai fazer gente muito feliz. E desde o momento em que eu tenha meia dúzia de crianças, nem que fosse só uma, com um sorriso, como eu as vi, já valeu toda a minha ida, tanto à Ucrânia como a Marrakech, neste caso ao Atlas, porque eu cingi-me à zona de montanha. Eu voltava era para Marrakech porque me sentia mais seguro, não é que fosse inseguro, mas eu sentia-me mais seguro porque conheço bem a cidade. E então ficava lá para noitar no carro. E quando faço estas entrevistas, para mim é uma ajuda. Para mim, eu sirvo de intermediário para conseguir ajudar outros. E quando o faço com o carro é uma tentativa de chamada de atenção que a ajuda que me dão é a ajuda que vai lá ter. E é sempre com essa intenção. Publicito aquilo que eu faço, não porque seja eu a fazê-lo, porque podia ser qualquer outro. Mas aquilo que fazem por mim estão a fazer pelos restantes. Portanto, é com essa intenção. Portanto, voltarias a ir Qualquer dia vai haver aventura? uma nova aventura. Obviamente que sim. É. Ali, a mim deixa-me cheio de vontade. Não é que aconteçam coisas, obviamente, mas quem me dera a mim poder fazer viagens com essa intenção de ajudar. Então seria o Ouro Azul. Eu gosto de viajar, mas se puder viajar com a intenção de ajudar outros e de levar nem que seja um brinquedo, uma boneca, um joguinho para alguma criança e ajudar as mães, como eu ajudei lá algumas, com enlatados e por aí fora, isso para mim já me deixa radiante. Por isso é que eu durmo bem. Tenho aqui só uma última pergunta para fazer em relação ainda ao carro. Tu tiveste uma história também interessante nos semáforos em Marrocos, não foi? São daquelas histórias, elas são muito simples, mas marcam pela simplicidade. O trânsito lá é caótico, na maior parte das cidades em Marrocos. E Marrakech é incrivelmente caótico. E onde eu dou a título de exemplo, onde houver 2 faixas de rodagem, mas que houverem lá 3 carros, um burro, 2 carroças, eles estão lá todos a par. E eu tenho uma história engraçada que foi... Uma coisa é a gente ver o trânsito caótico que aquelas cidades têm, nomeadamente, como já o disse, Marrakech. Mas outra coisa é conduzir lá. E o conduzir lá é basicamente aquele que arrancar primeiro. Aquele que for à frente e que se meter e é na base do desenrasca. Só que eu com esta viatura, com o meu bólido carregadinho mesmo, e os burros ganharam, não tive grande... E depois também foi abaixo, deixei-o ir abaixo com a ânsia de arrancar, ele foi abaixo. É logo buzina dela, mas ali ninguém leva a mal. Está tudo bem, eles buzinam, é a forma Eles já deles, estão habituados sempre a buzinar. aquilo é sempre a buzina, funciona para toda a situação, mas ninguém... Está tudo bem. O carro chegou cá impecável, sem arranhões? Não, teve uma antena partida e tem ali um stop também do lado esquerdo partido, que foi ao dar umas latas. A antena foi, eles nem viram a antena debruçaram sobre a mala e a antena partiu. Pronto. E o stop atrás foi com umas latas, ao virarem-se, bateram no stop e partiram no stop. Pronto. Pequeninos problemas, não é? Nada que impeça a normal circulação dele até cá. Claro. Portanto,
Chegou impecável, Tem pronto. 5 estrelas para as curas, para Exatamente. mais 40 e muitos anos. É Não isso. tenho a menor dúvida. Aquiles, não sei se queres perguntar mais alguma coisa. Não, havia muito a perguntar, claro, podíamos ficar aqui horas, mas acho que o essencial Excelente. já está dito. Adorei. É isso. O vosso conforto é gratificante terem-me ouvido. Exato. Obrigado. E também é um Obrigado. prazer para nós é que ouvir estas agradecemos histórias. que agradecemos a solidariedade Obrigado. que o Ivo vai levando a É esse uma mundo. ajuda. Claro. É uma ajuda esta publicidade que faz com que outras pessoas se sensibilizem para que haja mais ajudas. Não digo através de mim, mas que possam outras pessoas com as mesmas ideias serem apoiadas, porque se for feito de uma forma séria, de uma forma interessada e com a vontade de, acho que sim, Claro. bem haja mais gente. Há muitas formas de ajudar. Exatamente. Exatamente. Pronto, nós terminamos por aqui. Caso queiram ouvir mais histórias destas, continuem a seguir-nos nas nossas redes sociais e aqui pelo YouTube. Muito bem. Agora sim já querem o café? Vamos lá então. Quem é que quer café?